regra de que quanto mais velho, melhor o vinho, não é verdade. É um mito. Então, nem todo vinho tem estrutura para envelhecer. Então, esses de rosca normalmente são vinhos que não têm esse potencial de guarda, de evolução. São vinhos para serem bebidos de forma mais prática. Por exemplo, se tu está num piquenique, você e seu esposo lá, esqueceu o saca-rolha, olha que prático, gira a rosca, serve. Né? Eles foram feitos, essas embalagens foram pensadas para serem práticas também, né? Existem outras formas. A Itália, no sul da Sicília, eles utilizam uma tampa de vidro que ela tem um anel de silicone que também é para facilitar o serviço. Olá! Ao tomar uma taça de vinho, você já imaginou a história dessa bebida tão apreciada em várias ocasiões? Ainda não? Então espere! Nosso convidado deste episódio é o sommelier e gerente da loja Vinhos do Mundo, Diego Santos. Olá, Diego! Olá. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Simone. É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. E para falar de um tema tão legal que é o vinho, apreciado em diversas ocasiões, em diversas situações, e até começando aqui, eu não posso esquecer que a gente tem que fazer a autodescrição, porque tem muitas pessoas que estão apenas nos ouvindo para elas sentirem já o clima que a gente já está começando aqui, já com uma garrafa de vinho de boa qualidade, que daqui a pouco nós vamos aqui já abrir os trabalhos. Então, eu sou uma mulher, me chamo Simone, sou uma mulher negra, cabelos crespos, dourados. Estou vestindo uma camisa também cor de vinho, escura, calça jeans e botas pretas. E estou aqui bem feliz recebendo o Diego Santos, que também pode fazer a sua autodescrição. Ah, sim. Então, eu estou vestindo um blazer na cor azul marinha, um xadrez, né? Tenho cabelos, os poucos que eu tenho são grisalhos e um pouco de cabelo escuro, e minha pele é escura, sou negro, e é isso, né? E é isso. Então, Diego, essa empresa Vinhos do Mundo tem mais de 25 anos no mercado, sempre trabalhando com vinhos finos. E nessa sua experiência, eu gostaria que você falasse da história do vinho no mundo. Ah, sim. É muito interessante porque a história do vinho é bem antiga. O vinho já existe relatos de mais de 6.000 anos antes de Cristo na região lá entre o Irã e a Geórgia, né? E com o tempo, com o passar do tempo, o vinho foi se expandindo para o Mediterrâneo. E do Mediterrâneo, devido às colonizações, né, foi se expandindo para outros continentes, né? E, claro, ganhando destaque daí em algumas regiões, como França, Itália, ali na região do Mediterrâneo, do Velho Mundo, né? Espanha, Portugal, e, obviamente, depois nos outros países onde foram sendo colonizados por esses países em si, né? E no Brasil, que é um país considerado como representante dos vinhos do Novo Mundo, você poderia falar mais sobre isso? Quais as uvas, estilos e os vinhos que mais representam o Brasil? Ah, sim, Simone. Então, no Brasil, já existe... O cultivo começou pela colonização portuguesa. Eles começaram a trazer castas que não se adaptaram muito bem aqui, e o boom mesmo no Brasil, quando explodiu o vinho de qualidade mesmo no Brasil, foi mais ou menos em 1999, que as vinícolas começaram a adotar novas práticas de manejo, de cultivo dos vinhedos, né? Então, por consequência, resultou em um vinho de melhor qualidade, porque tu consegue fazer um bom vinho de uma boa uva, mas um bom vinho de uma uva ruim tu não consegue fazer. Então, eles adotaram novas técnicas de manejo, mapearam terroirs. Terroirs são locais onde a videira se adapta de melhor forma e é onde eles conseguem extrair o melhor daquela variedade de uva. Porque, ao contrário do que a gente imagina,
a uva não pode ser plantada em qualquer lugar e não é qualquer variedade que se adapta bem em qualquer região. Então, a Serra Gaúcha foi onde se iniciou todo esse processo de aperfeiçoamento, né? Desde o manejo até a vinificação. Eles adotaram algumas variedades de uva. Por exemplo, hoje na Serra Gaúcha, uma variedade emblemática é a Merlot, para vinhos tintos, e para brancos, a Chardonnay, a Pinot Noir, para espumantes e brancos, né, a Chardonnay para brancos, e Chardonnay é utilizado junto com tinto, que é uma Pinot Noir, para espumantes. Então, eles identificaram as melhores variedades para extrair o melhor dessas variedades para fazer um melhor produto. Já na campanha gaúcha, eles conseguiram identificar um outro terroir propício para outras variedades, por exemplo, como o Cabernet Sauvignon, né? Então, é bem interessante essa história no Brasil de encontrar novos terroirs. Hoje se produz quase em todo o Brasil. Interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, no Nordeste do Brasil se produz bons vinhos também lá. Então, é bem interessante essa a questão. E como está o mercado em relação aos vinhos aqui gaúchos no mercado? Os vinhos gaúchos têm ganhado grande destaque justamente por isso, né? Pelos produtores identificarem onde a gente consegue extrair o melhor de cada variedade, eles conseguem adotar práticas de manejo que facilita esses vinhos de alta gama, de alta qualidade. Então, tem se destacado algumas regiões, principalmente fora do Brasil, né? Tem se destacado algumas regiões brasileiras fora, como, por exemplo, o Vale do São Francisco, tem feito ótimos vinhos de Syrah. O público procura também aqui internamente, né? Antigamente o pessoal associava só o importado como um bom vinho, né? E não, na verdade não, a gente consegue extrair bons vinhos, especialmente a região da Serra faz ótimos vinhos em brancos e espumantes. E o consumo do vinho tem esse viés cultural, social. A bebida ela é apreciada em várias ocasiões. E como começou isso tudo de sempre celebrar alguma atividade, um evento com uma taça de vinho? Eu acho que o vinho ele tem essa questão de aproximar as pessoas, né? O vinho traz as pessoas. O vinho nos aproxima, o vinho traz a aproximação, traz o acolhimento, né? A gente consegue unir familiares, amigos, sempre com essa cultura, né? Da mesa farta, do vinho, enfim, é isso. Isso já é mais histórico também. Também, desde a Santa Ceia, enfim, né, onde se partilhou o pão, o vinho, né, então acho que é isso que a gente traz para hoje, né. E também a gente sempre diz, eu vou tomar uma taça de vinho para me aquecer, porque aqui no Rio Grande do Sul faz muito frio, e as pessoas já têm essa tradição, vou tomar uma taça de vinho para me aquecer. Mas o vinho ele pode ser tomado em outras estações também? Sim, então, o que acontece? O nosso clima que favorece mais para outras bebidas, né, que não o vinho. É que o pessoal associa o vinho com o frio e o hábito do vinho, do consumo, mais com a estação, com o clima. Mas, na verdade, não. O vinho... Existem diversos tipos de vinho para cada estação do ano, né? A gente tem branco, tem rosés, tem tintos de pouco corpo, tintos com muita intensidade. Então, existem diferentes perfis e estilos de vinhos para cada temperatura do ano. O consumo tem aumentado, tem melhorado bastante. Nós, como sommelier, a gente disseminamos, né, a cultura do vinho para que as pessoas entendam o que é o melhor para cada estação e, por consequência, induz isso, né, para que elas experimentem, façam essas experiências, né, com o vinho. Inclusive você trouxe aqui uma garrafa de vinho. Gostaria até que você falasse sobre a qualidade desta uva, enfim,
porque daqui a pouco nós já vamos começar aqui para essa degustação. Ah, sim. Então, como eu trabalho numa importadora de vinho, eu trouxe hoje um vinho argentino para nós provarmos. E a principal variedade da uva argentina, a variedade emblemática de vinhos, né, da variedade de uva emblemática da Argentina, perdão, é a Malbec. Só que eu trouxe um de Cabernet Sauvignon, justamente porque vem ganhando um destaque muito grande no país e é um vinho que é feito numa região bem interessante para essa variedade. Como eu disse, os produtores hoje em dia vêm buscando melhores terroirs, regiões, né, onde se adapta bem, onde eles conseguem extrair bem todo o potencial daquela uva. Então, nesse vinho, a gente vai tomar um vinho de Cabernet Sauvignon, do Vale do Uco, que é uma região bem interessante, que é Mendoza, na Argentina, né? E a gente vai conseguir sentir bem essa expressão do caráter da fruta em si e do micro-terroir de lá. E essa relação também do vinho com a comida? O vinho pede um prato especial. Conta para nós como funciona essa questão da harmonização entre o vinho e a comida. Eu gosto sempre de falar e usar como exemplo, né? Eu trabalhei, além de ser sommelier, eu também sou chefe de cozinha. Fiz o curso de chefe de cozinha para entender um pouco melhor essa questão da harmonização entre vinho e comida, essa relação que para mim era muito complicada de entender, né? Então, assim como o vinho, a comida também tem textura, aromas, né? Tem sabores que a gente tem que procurar encontrar, que eu gosto de falar sempre que a gente encontra nesse casamento vinho e comida, a gente encontra a gente tem que encontrar uma sinergia. Mas isso é bem subjetivo também, tá? Existem, na verdade, 3 pilares, assim, para ter uma melhor experiência, né? Nós, como sommelier, a gente fala sempre uma experiência gastronômica, né? Então, para ter melhor essa experiência, a gente usa 3 regras, que é a harmonização entre peso do vinho e peso da comida, né? Ou por regional, que a gente chama, que seria um vinho argentino com um prato argentino. Essa é a mais fácil das harmonizações, né? E depois a de contraste. Por exemplo, um prato gordo, untuoso, né? Com um vinho ácido. Então, essa é de contraste, que é a mais interessante para mim e gera experiências magníficas, assim. Lembrando sempre que na harmonização a gente tem que adotar como regra básica o gosto. E o gosto é pessoal. O que pode ser bom para mim pode não ser tão bom para ti. Esse gosto, por exemplo, o chocolate e espumante. Chocolate e espumante não combinam na regra da harmonização. Mas eu adoro chocolate espumante. Certo. A acidez e a gordura do chocolate é interessante para mim. Então, é uma experiência, né, pessoal, que eu gosto de aplicar isso na prática e no dia a dia. Então, eu acho que as regras, quando estiver na dúvida, a regra simples é a regional. Mas é interessante porque, chocolate com espumante, mas as pessoas servem um bolo com espumante. Sim. Então, existem alguns ingredientes que são inimigos do vinho. Por exemplo, aspargo, ovo cozido, qualquer coisa em conserva é inimigo. O shoyu, que a gente vai nos restaurantes japoneses, é comum tu encontrar molha o sushi ou sashimi no shoyu e depois traz o vinho até a boca, né? Ele é inimigo por causa do sal. Então, o bolo com espumante, por exemplo, é comum a gente encontrar, mas normalmente as pessoas servem o espumante moscatel, que aí é aquela harmonização de aproximação que a gente chama, que é o vinho doce com um prato doce. Né? Então, eles se combinam. Então. O chocolate ele entra também nessa... mas ele é mais delicado, mais sutil. Normalmente é o leite, né? Não é um chocolate tão concentrado, né? E junto com o bolo leva outros ingredientes que facilita essa harmonização.
mas é uma combinação bem desafiadora. E essa garrafa de vinho é Cabernet e combina com qual prato? Cabernet Sauvignon, normalmente a gente indica nesse estilo de vinho, é porque assim, o Cabernet, a gente não pode generalizar assim, a variedade de uva harmoniza com um determinado prato. Por quê? A gente tem que levar em consideração Cabernet Sauvignon, aonde ele é feito, que altitude ele é feito, qual é a forma do manejo, se passou ou não por barrica, se tem potencial de evolução ou não, sabe? Então, quanto tempo ele já está ali naquela garrafa. Então, normalmente, é esse o papel do sommelier, de dar essa indicação, esse brilho, esse caminho, de guiar e conduzir as pessoas a ter uma melhor experiência. Nesse caso específico aqui, certamente por ser um vinho que tem concentração de álcool um pouco mais elevado, por ser produzido no Vale do Uco, um toque mais, um final de boca um pouco mais doce, o ideal, assim, e o que mais harmonizaria são pratos com molho vermelho. Que o molho vermelho, por causa da acidez e a doçura do vinho, iria equilibrar o prato, ia ser bem interessante. E, Diego, então, vamos abrir. Vamos abrir o vinho. Até porque eu quero falar contigo também sobre as embalagens. Se tem alguma diferença. Esse vinho é de rolha, mas também tem de latinha, sem rolha, bag. Existe uma diferença na qualidade do vinho em relação a esse armazenamento? Não, a qualidade do vinho não interfere, tá? Porque antigamente a gente tinha um preconceito, assim, né? De que, talvez falta de informação, nem preconceito, né? Mas uma falta de informação que a tampa de rosca eram vinhos de qualidade inferior. E, na verdade, não. Alguns países adotaram a rosca. Por exemplo, Nova Zelândia, África do Sul, a grande maioria dos vinhos sul-africanos, Nova Zelândia, Austrália, usam o screw cap, que é a tampa de rosca. Essa tampa de rosca, na verdade, é que, na maioria das vezes, são vinhos que não sofrem, não precisam tanto de evolução, né? E são de consumos mais imediatos. Se a gente olhar, assim, grande maioria de vinhos chilenos, argentinos, até brasileiros, com tampa de rosca, são vinhos bem jovens, muito leves, muito frutados, que não têm potencial para evolução. Eu digo, não é aquela regra de que quanto mais velho, melhor o vinho. Não é verdade. É um mito. Então, nem todo vinho tem estrutura para envelhecer. Então, esses de rosca normalmente são vinhos que não têm esse potencial de guarda, de evolução. São vinhos para serem bebidos de forma mais prática. Por exemplo, se tu está num piquenique, você e seu esposo lá, esqueceu o saca-rolha, olha que prático, gira a rosca, serve. Né? Eles foram feitos, essas embalagens foram pensadas para serem práticas também, né? Existem outras formas. A Itália, no sul da Sicília, eles utilizam uma tampa de vidro, que ela tem um anel de silicone, que também é para facilitar o serviço. Na Provence, algumas vinícolas também têm adotado esse método de vedação das garrafas, né? Justamente para incentivar e disseminar mais esse consumo do vinho, né? Porque a pessoa não precisa ter um saca-rolha sempre no bolso, ou um decanter também para aerar o vinho, né? Então, é a forma mais prática hoje de consumir o vinho. E que recomendações você daria para uma pessoa, para escolher um vinho para uma pessoa que não entende? Não entende. Essa pergunta é boa. A gente vai no supermercado e vê aquele monte de rótulo e fica indeciso, né? Não entende muito. Assim, se fosse um branco, por exemplo, a gente vê as pessoas escolherem, normalmente na dúvida, o habitual, para não errar, né? E, na verdade, não. Tem uma infinidade de rótulos, e esse é o legal do vinho, que a gente consegue provar coisas diferentes de uma mesma variedade de uva. A grande dica seria procurar, se for branco, no caso de branco, vinhos jovens, quanto a safra mais recente, melhor. Cuidar na prateleira, não só de supermercados, mas em qualquer local que disponibilize de vinho para comercializar. As garrafas transparentes, principalmente, tem as garrafas... Essa é uma garrafa escura, mas no vinho branco normalmente tem algumas garrafas que são transparentes,
procurar se elas não têm, se elas não estão muito amareladas, se estão muito diferentes das demais que estão próximas dela, pegar sempre vinhos mais claros, assim, pro leigo, eu acho que é o mais interessante. Mesmo variedades de uva que tenham mais cor, né, que tradicionalmente, por exemplo, Chardonnay, uma variedade que tem um pouquinho mais amarelo palha, ela, quando jovem, ela vai ter uma tonalidade mais clara. Então, não se preocupar com a forma do vedante, se é de rosca ou rolha, mas sim a safra. Tem que olhar. E no tinto, principalmente, cuidar a safra e a forma de armazenamento. Porque, assim, o tinto ele tem dois inimigos. Uma é a temperatura e a outra é a intensidade de luz. Por exemplo, essa luz que nós estamos hoje aqui é muito forte para armazenamento do vinho. Então, se ele está exposto lá no supermercado, num local que tem muita incidência de luz, não, no supermercado ou em qualquer outro estabelecimento, né? Não é legal isso para o vinho. Então, procurar vinhos que estejam mais abrigados, assim, de forma geral, né, da luz. E aí depende de onde ele é, a safra, o produtor, né, que é bem relevante também, né, e experimentar, tem que abrir garrafa, né. Essa é a parte boa da história, né? Saber se a gente vai apreciar ou não. Então é muito particular isso. Muito, é pessoal. Como eu falei anteriormente, o vinho, não é porque tu não se identificou com uma variedade, com um vinho X da variedade Cabernet Sauvignon, que tu não vai gostar dos outros Cabernet Sauvignon, né? O vinho, ele tem isso. Dependendo de onde ele é feito, como ele é feito, tu vai encontrar diferentes estilos de uma mesma variedade, até mesmo de um mesmo país. Por exemplo, a Argentina. Pinot Noir do norte da Argentina é diferente do Pinot Noir do sul da Argentina. Então, o mesmo país, a mesma variedade vão ter estilos e características diferentes. Tem que experimentar para saber e definir o que é o melhor para ti daí, né? Em relação ao custo-benefício, tem vinhos também um valor mais acessível que também são vinhos de qualidade? Sim, existem bastante. O que a gente... isso é o grande segredo, assim, do vinho, né? Que não é tão segredo assim, né? Mas eu digo que pagar caro por um vinho e achar ele bom é fácil, né? Agora, pagar barato e encontrar um vinho... eu não digo bom, que bom é relativo. Para mim, pode não ser para ti, mas um vinho bem feito, vou falar assim, né? Um vinho bem feito, pagando barato, esse é o achado, essa é a mosca branca, né, no mundo do vinho. Então, não é difícil de encontrar, mas tem que pesquisar e provar, né? Normalmente a gente encontra bastante, hoje tem uma oferta muito grande de vinhos nacionais e até importados, né? Que a gente encontra de uvas que a gente até nunca ouviu falar. Tem que provar e se identificar com aquele perfil de vinho, né? Que a gente tem que experimentar sempre. Sempre. Então, a gente precisa conferir tudo Conferir. isso. Vamos lá. Posso fazer o serviço? Claro. Eu vou ter que levantar daí um pouquinho. Pode? Pode. Não vou falar. Pode o serviço ficar à vontade. vamos provar então. Vou botar aqui pro ladinho, então. Que já vai nos transmitindo falando. as dicas de como abrir, legal. como servir, como apreciar. Eu utilizo um saca-rolhas que a gente chama saca-rolhas de garçom, ó, que é um saca-rolha bem simples de utilizar, bem fácil, né? Que ele é meio padrão assim, ele tem 2 estágios, um espiral, uma faquinha, uma serrinha. Isso aqui a gente chama de saca-rolha de garçom. Para mim é o mais prático. Agora existem os elétricos, existem outros tipos de saca-rolha, mas eu não me adaptei, talvez porque eu já abri muitas garrafas, para mim esse é o mais fácil, né? Mas então, como é que a gente faz? Ó, todo vinho que não é screw cap, ele tem essa parte aqui. Isso aqui a gente chama de cápsula, tá? Uma forma fácil de fazer, então, é a gente cortar aqui, nesse anel aqui, junto a esse anel aqui, ó. Pegar, pressionar o saca-rolhas, gira a base, ó. E corta bem rente, ó. Para ficar um corte bonito. Por que a gente faz isso? Porque alguns cortam aqui, mas aqui pode ter alguns contaminantes
da cápsula, por ela ser de metal, de alumínio, né, que podem transmitir esses contaminantes na hora de fazer o serviço do vinho. Assim, a gente não deixa o contato do vinho com o líquido, né, com a cápsula. Então, fica mais fácil da gente fazer. Esse aqui a gente descarta, né? E aí a gente utiliza o espiral. Dica simples para usar esse aqui, que é bem fácil, ó, é centralizar bem o meio, ó, do vinho. Centralizou no meio. E aí, depois é que nem um parafuso, ó, é só girar que ele vai entrar. Não precisa fazer força, as pessoas fazem um monte de força, muitas vezes, né? A força a gente tem que fazer no abrir o vinho, mas para inserir os saca-rolhas não precisa. Então, esses saca-rolhas tem 2 estágios, ó. O meu primeiro estágio aqui, ó, nem faço muita força, ó. Puxa, parou. Pois, ó, usa o segundo estágio e ele bem fácil. Bem prático. Sem sofrimento, né, para abrir. Para tirar a rolha é simples, a gente faz, né? E depois, uma dica legal, assim, para quem não tem, existem tampas específicas, se tu não for consumir todo o vinho, existem tampas específicas para fechar o vinho. Mas se tu não for consumir todo o vinho, essa rolha, ela dilata. Então a gente pode virar ela um pouquinho em casa, né? Já que a gente está em casa, ó, para armazenar, tampa ele de volta e sempre depois de aberto, guardar na geladeira. Uma dica bem legal, porque depois de aberto o vinho, ele começa o processo de oxidação dele. Qual é a forma mais correta de armazenar ele, de consumo, depois de aberto? Por mais tempo que a gente leve, no máximo 3 dias. Mais que isso, o vinho já começa a entrar em estágio de oxidação e aí a gente começa a sentir outras notas, né, gustativas nele. Vou fazer o serviço. Então, na geladeira, depois coloca na geladeira 3 dias para consumir. 3 dias. É o melhor que a gente pode, o máximo, né, que a gente poderia. Claro que daí tu vai ter que ir provando. Eu já tive relatos de clientes que levaram 1 semana para tomar. Tomaram vinagre, mas acharam bom, então. Como eu disse, é pessoal o gosto. Se gostou, tá bom. Então, o ideal de fazer o serviço, né, é sempre a gente segurar embaixo da garrafa de forma formal, se a gente for receber alguém em casa, enfim, né? E aí a gente mostra para a pessoa o que a pessoa está bebendo. Então, a gente deixa o rótulo virado sempre para o nosso visitante, né? Nosso convidado. E aí depois faz o serviço normal. Aqui a gente está de forma informal fazendo o serviço. Larga a garrafa na mesa e aí a gente está pronto para degustar ele. O ideal é que a gente nunca faça. O ideal é que a gente nunca encha muito a taça, porque a taça ela é feita de forma que a gente segure ela, né? Para não segurar direto em contato com o bojo. Aqui tem algumas partes. Então, a taça de vinho, para quem está nos ouvindo só, né, não nos vendo, a taça de vinho ela tem um bojo, que é onde vai o líquido, né, que seria uma espécie de um copo, né, tem um bojo. Depois tem a haste, que é um cabo, e embaixo uma base. O vinho em si a gente segura ou na base ou na haste, para não interferir na temperatura de consumo do vinho. Porque isso também é bem importante. A temperatura de consumo do vinho, ela tem que seguir... Porque tem alguns mitos, assim, né? Como eu disse antes, a guarda do vinho, quanto mais velho, melhor, não é o certo para o vinho. O outro mito é a temperatura, que todo vinho tinto tem que ser consumido em temperatura ambiente. Não é verdade também. O vinho, dependendo da variedade, da graduação alcoólica, da onde ele é feito, ele tem uma temperatura correta para ser consumido, né? Então, nesse caso aqui, a gente utiliza taças apropriadas para vinho, como essas, e sempre segura pela base ou pela haste. Na hora de fazer a degustação, a gente vai fazer sempre com uma base branca, assim, né? Para quem dispõe, né? Inclina a taça, vê visualmente se ela tem alguma precipitação, se tem turbidez, alguma coisa. Se, nesse caso, está límpido, né? Aí depois a gente vem para a análise olfativa. Na análise olfativa, a gente vai tentar descrever, perceber alguns descritores olfativos que vão remeter a algumas frutas, né?
por ser Cabernet Sauvignon, eu já sei que ele vai me dar algumas notas. E pelo processo de vinificação dele, eu já sei que ele vai me entregar algumas notas. Isso aqui eu colei, daí é fácil, né? Mas eu já sei que, devido à passagem, estágio para o barrica, ele vai ter umas notas mais de tostado, de defumado, né? Sutis. E uma fruta madura por causa da região dele, que é Mendoza, né? Então, a característica, assim, depois que a gente começa a beber vinho, vai entendendo que os perfis de vinhos vão ser muito parecidos dependendo de onde eles vêm. Por exemplo, a Serra Gaúcha tem uma característica, Mendoza, na Argentina, tem outra. Então, dependendo de onde eles vêm, eles vão ter quase sempre a mesma característica. Claro que, dependendo de uma variedade, vai ter mais ou menos essa intensidade. Vamos degustar, então? Vamos degustar. E antes de degustar, eu já vou encerrar agora, porque aí depois os bastidores, a produção também vai degustar. Então, para você que está em casa, onde você estiver, ficou aí com dúvidas, assista o nosso programa aqui, o nosso videocast, ouça o nosso podcast, acesse lá o canal de YouTube da Durg Sindical, inscreva-se, deixe o seu joinha. Se preferir, ouça o podcast, nosso canal de Spotify, acesse as nossas redes sociais, o nosso site da Durgs e participe da nossa programação. Um brinde a todos e todas e vamos apreciar agora este vinho. Obrigada, Diego. Obrigado, pela participação, Simone, aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Simone. E quando precisar, só chamar aí que a gente está aí. Vida longa, um brinde. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durg Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.